Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus, tem muita gente feliz. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo de número 10. Um texto muito conhecido de todos. O Evangelho é o de Jesus Cristo, o comentarista e o escritor é Marcos. O capítulo é o de número 10, a partir do versículo de número 46. É motivo de muita alegria estar aqui nessa casa. Eu confesso que meu pai, ele é pastor na Assembleia de Deus em Campos do Jordão. E nesse período pandêmico, algumas quinta-feiras, lá em Campos do Jordão, ele estava assistindo o culto dos irmãos. E ele me disse desse culto. Aí eu falei para ele: pai, o senhor não sabe, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, eu vou pregar lá na igreja que o senhor assiste o culto. Aí ele disse: vai lá e prega a palavra. Eu estou feliz, irmão, por estar aqui nessa noite. Agradeço a Deus pela vida do pastor Emerson, amém? Também o pastor presidente desse trabalho, pastor João Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou acompanhado de um grande amigo. Nós estudamos juntos no seminário teológico há 10 anos atrás, na cidade de Pindamonhangaba, propriamente dito, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD. E hoje o Senhor tem nos proporcionado estar junto mais uma vez. Pastor Lucas Paz, sua esposa, a irmã Fernanda, essa família que tem abençoado a minha vida. Também tem um amigo, William, que está aqui registrando alguns momentos. Que Deus abençoe os nossos irmãos. O texto ora meditado, pensado nessa noite, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, juntamente com uma multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele está chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: homem, que queres que eu te faça? Então o cego disse: mestre, eu quero ver novamente. Então Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Eu disse que esse texto é tradicionalmente conhecido de todos. Afinal, alguém já cantou, alguém já leu alguma reflexão que fale propriamente dito acerca do cego de Jericó. Esse texto, estrategicamente falando, está nos últimos 24 quilômetros de Jesus em direção à grande Jerusalém. É interessante que, claramente pensando acerca da geografia
privilegiada de Jerusalém, no caminho, na trajetória de Jesus, fazendo o percurso que ele estava fazendo, não era necessário que ele passasse por Jericó. Até porque a tradição dizia que todos os caminhos rumavam em direção à capital da fé. Mas o que me chama a atenção é que Lucas vai responder algumas coisas na sua narrativa e na sua expressão do porquê Jesus entrou dentro de Jericó. É Lucas que vai dizer que ao entrar dentro daquela aldeia, tem um homem em cima de uma figueira, escondido atrás das folhas, pensando ele com um único propósito: eu quero ver quem é esse Jesus, quem é esse Nazareno, que está sendo apontado como um grande revolucionário, como um grande mestre. E pensando ele não ser visto, ele sobe numa figueira. Só que Jesus vai proporcionar a ele 4 coisas que ele jamais imaginava viver e desfrutar. A Bíblia diz que, como não se bastasse, Jesus está fazendo o caminho dentro daquela aldeia. A Bíblia diz que Jesus o viu onde ele estava. Seguindo, a Bíblia diz que Jesus o chama pelo nome. Como não se bastasse informar o nome do homem que está em cima da figueira, Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus diz a ele claramente: eu vou na sua casa. Como não se bastasse quebrar todos os paradigmas e todos os protocolos, e também todo o estigma que existia naquele homem, uma vez que ele era coletor de impostos, e se tratando de gente de multidão, ele é alguém estigmatizado porque ele está fazendo aquilo que desagrada a multidão. Ele aproveitava-se das ocasiões. Jesus já quebra completamente a fronteira do estigma, conduzindo a ele a informação de que iria na casa dele. E como não se bastasse oferecer para ir na casa desse homem, a Bíblia diz que Jesus diz claramente para ele: você é filho de Abraão. Informando a ele que ele é filho de Abraão, Jesus opera a 4ª surpresa na vida desse homem. Jesus o viu, o chamou pelo nome, foi em sua casa e Jesus o salvou. A Bíblia vai dizer então que Jesus está saindo da aldeia, e é Marcos que proporciona essa informação. É claro que existe uma dúvida teológica e o nosso sentimento não é responder ela. Mateus diz que era 2, Marcos diz que é na saída, Lucas diz que é na entrada. Eu não sei se foi na entrada ou se foi na saída, mas eu sei de uma coisa: tinha um cego ali. Mas depois que ele se deparou com Jesus, ele não ficou cego mais. Assim é a nossa vida, ou nas entradas ou nas saídas dos caminhos e dos destinos da nossa história. Uma hora dessa, que eu não sei, nós nos deparamos com Jesus. A vida passa a ser totalmente diferente depois que nos deparamos com Ele. Os processos da vida passam a ser mais leves depois que Jesus cruza o nosso caminho. Não foi diferente na vida desse personagem. Marcos dará um título a ele, e entenda uma coisa: Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é uma expressão que o texto favorece a esse nome, respeitando a história do seu pai. Bar, filho, Timeu, o nome do pai. Esse homem, alguns historiadores dizem que ele trabalhou para o império, e por isso
Esse homem fica marcado pelo nome do seu pai, carregando a expressão da família. Mas é interessante que ele vai ser caracterizado pela sua deficiência e pelo que ele está fazendo. Esse homem perdeu a própria identidade. Esse homem está fazendo algo que o desclassifica socialmente. Está mendigando à beira do caminho. E esse homem tem uma deficiência numa sociedade que rotula deficientes e não permite que eles tenham convivência. A deficiência o afastava, a deficiência o tirava dos convívios, e dizer que tirava do convívio é literalmente o tirar do momento religioso, da espiritualidade. Ele não pode frequentar os cultos da sinagoga, ele não pode participar da interpretação e da recitação da lei, porque ele é deficiente. Aí eu começo a dizer a você: não era necessário passar em Jericó, mas ele entra dentro de Jericó por um homem chamado Zaqueu, que estava totalmente inclinado a não merecer a palavra da promessa de Abraão, intitulando a ele que ele também era filho, pela posição vergonhosa que exercia, por ser alguém negligente, por ser alguém que roubava. Mas Jesus quebra completamente a fronteira e diz para ele: eu vou na sua casa. E Jesus não só entra na casa de Zaqueu, como diz para ele: você é filho de Abraão. Jesus aplica a ele a palavra da promessa, e essa palavra é salvadora. Ou seja, ele não era merecedor da expressão da promessa, e Jesus diz para ele: você também é filho da mesma promessa feita a Abraão. E agora, saindo da cidade, Jericó, tem algumas coisas que nós precisamos pensar sobre ela. Josué, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21, há uma palavra que diz assim: todo aquele que levantar Jericó será anátema de Deus e anátema dos homens. Anátema, maldito. Em outras palavras, Jericó é reedificada. E qual Jericó é essa? A Jericó que foi levantada por Herodes dentro do Império Romano com uma única finalidade. Quando os viajantes estavam em direção a Jerusalém, por ocasião das festas que ali era celebrada, os viajantes e peregrinos passavam nas pequenas aldeias, reconstruídas ou construídas pelo Império. E passando nessas aldeias, eles compravam mantimentos e continuava a peregrinação. Não era localidade de parada, por isso são pequenas cidadelas, são pequenas cidades reconstruídas e construídas. O que isso significa? Num dia, Jesus poderia conhecer toda Jericó e sair pela mesma porta que ele entrou, diz Eusébio de Cesareia, um grande historiador da igreja. Mas toda cidade construída, ela tinha um grande portal que proporcionava passagem, entrada, mas ela tinha uma porta totalmente desfavorecida, uma porta de saída. E nessa porta ficavam os mendigos, os aleijados, os deficientes. Ou seja, na passagem das grandes expressões políticas, os grandes homens que frequentavam aquelas cidades
Eles não tinham contatos com as pessoas que estão distantes do processo do culto e do convívio social. Só que naquele dia, não é Herodes que está entrando dentro da cidade. Ele passava 2 vezes nela, para celebrar os primeiros 6 meses do ano e os últimos 6 meses. Mas quando Herodes passava, a cidade era limpa e nenhum deficiente e nenhum aleijado ficava no caminho. Ele conhecia a cidade e voltava por onde entrou. Mas naquele dia, é Jesus que está dentro da cidade. Não tem nenhum cavaleiro gritando limpe o caminho. Naquele dia ninguém está gritando sai da frente que Herodes está vindo aí. Mas tem uma multidão junto com Jesus. É interessante que ele entra dentro de Jericó conduzido somente, acompanhado somente pelos seus discípulos. Mas Marcos vai dizer que na saída é os discípulos, é Jesus e uma grande multidão. Sabe o que significa? Numa única passagem, não foi só Zaqueu que foi salvo. Ele entra dentro de Jericó e numa única oportunidade, ele causa um alvoroço dentro daquele lugar. Por quê? Porque aonde Jesus passava, ele curava, salvava, libertava, transformava. Glória ao nome de Jesus. Eu estou pensando junto com o texto bíblico. Eu vi que há uma fé que te conduz e que te move a esse ambiente. Eu respeito tudo que já aconteceu aqui. Eu sei que tem gente que chegou aqui arrebentado. Eu sei que tem gente que está vindo aqui de muitas expressões no campo da vida e das suas lutas. Teve gente que para vir aqui hoje ele rompeu com a própria fronteira de sofrimento pela qual ele está inserido. É a última proposta e resposta em relação a tudo que está vivendo. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu respeito tudo que aconteceu, mas na oração todos os companheiros disseram: Jesus está entre nós e Jesus pode mudar e salvar a tua vida nessa noite. É Jesus que pode curar, é Jesus que pode libertar, é Jesus que pode alegrar o teu coração. Abre o microfone para mim só um pouquinho, por favor. É Jesus que pode trabalhar na tua vida, é Jesus que pode derramar alegria na tua casa, é Jesus que pode fazer uma revolução na tua história. Se eu fosse você nessa noite, eu levantava a mão. Se eu fosse você, eu abria a boca e começava a dizer: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Oh glória, há uma presença aqui, porque onde Jesus é adorado, ele é traído. Irmão, não tem como atrair Jesus pelo método, não tem como atrair Jesus pelas nossas coisinhas, não tem como atrair Jesus pelas nossas atividades. Mas quer atrair Jesus, começa a falar: vem pra cá, Jesus, vem pra cá, Jesus, vem pra cá, Jesus. Daqui a pouco ele se manifesta entre nós, e quando ele se manifesta, eu sou claro para dizer isso, ele cura. Quando Jesus está presente, ele cura. Glória a Deus. Para mim falar disso, eu preciso ter propriedade para falar. Segura o teu coração só um minuto. Ouça, eu tenho algo para dizer para você. A Bíblia diz que então Jesus está saindo. É interessante que nessa saída ele começa a ser surpreendido. O texto diz
por um grito no meio da multidão. É claro que dentro daquela multidão tem muita gente falando, porque isso é multidão, é encontro de gente. Multidão é encontro de expectativas. Alguém tem a sua, eu tenho a minha, mas entre a minha expectativa e a sua também tem a expectativa de Deus. É isso que está acontecendo naquele cenário. Tem gente que no meio daquela multidão está movida por si só. E a fé cristã nunca é um diálogo sobre mim. Todo o tempo é sobre Ele. Tem uma multidão, mas no meio daquela multidão tem alguém que decidiu adorar. As características do adorador está descrita diante de nós. Ele é deficiente, ele está à beira do caminho, ele não tem nome próprio, mas ele tem um grito, ele tem um chamado de misericórdia. Eu disse que não vou pregar nada que você nunca ouviu, até porque a palavra de Deus se renova na nossa vida, como já disse o companheiro. Eu estou pregando um texto que você cita e recita ele para os seus filhos, para a sua casa e para si próprio. E não vou dizer para você que vou trabalhar o mirabolante e o especulativo no teu coração, mas eu estou dizendo que no meio da multidão tem um homem que, enquanto todos estão motivados pelo que ele pode fazer, ele está decidido a reconhecer quem ele é. Ele está decidido a ir completamente ao contrário da proposta da multidão, porque a multidão está aqui dizendo: me cura, me cura, me cura, me cura, faz, e ele está aqui dizendo: tu és o Messias prometido, tu és o filho de Davi, tu és o Senhor da história. Enquanto todos estão movidos pelos próprios sentimentos, tem alguém totalmente descaracterizado, tem alguém que não tem nenhum tipo de currículo para viver aquele momento pela opinião dos homens, mas ele tem uma coisa que o move. Ele não o conhece simplesmente como Nazareno, ele não o reconhece simplesmente como aquele que nasceu em Belém, mas ele o reconhece como cumpridor da profecia. Então ele abre a boca e começa a dizer: tu és o rei que viria, tu és o Messias. Sabe o que é reconhecer o Messias naquele momento? É ele dizer para a história: o trono de Davi não está desocupado, o dono do trono está entre nós, ele é o filho de Davi, é o dono da misericórdia. Aleluia! O dono da misericórdia está entre nós, o Pai da misericórdia está entre nós. Se eu fosse você, eu adorava Ele, porque aonde Ele está, Ele tem misericórdia para atribuir, retribuir sobre cada um que chama pelo seu nome. Chama o nome dEle nessa noite. Chama o nome dEle nessa noite. Para você hoje, Ele é Pai, não só Pai, Ele tem misericórdia, porque só entende de misericórdia quem um dia precisou de misericórdia. Quem não precisa de misericórdia, ele tem cara de fariseu. Agora quem precisa da misericórdia pode não ter nome, pode não ter expressão, mas ele tem um grito: eu preciso da tua misericórdia. Se você precisa da misericórdia, recebe graça, recebe graça. Glória, oh glória, oh glória. Ele vai passar aqui agora, oh aleluia. Ele vai passar entre nós.
Não é porque eu estou falando, não é porque os nossos irmãos já oraram, não. É porque a casa é dele, dentro da casa ele faz o que ele quiser. E se ele quer passar aqui, eu vou deixar ele passar. Ele está passando lá atrás, ele está passando naquela mão levantada, ele está passando no grito do glória, ele está passando entre nós. Recebe misericórdia, recebe misericórdia. Glória! Oh, aleluia! O dono da misericórdia está entre nós. Oh, glória! Só entende de misericórdia quem um dia precisou. Irmão, quem nunca precisou de misericórdia está gritando: cala a boca, você está incomodando, tem uma multidão passando. Agora quem, irmão, entende de misericórdia está aqui dizendo: ele é cego, ele é mendigo, ele não tem nome próprio, deixa ele gritar. A única coisa que resta é pedir misericórdia. Sabe o que é pedir misericórdia? É pedir as minhas misérias, córdia, coração, relacionamento. Sabe o que ele estava pedindo? Eu não sou digno pelas minhas misérias, mas tu podes se relacionar comigo muito independente das minhas misérias. Oh, glória! Ô companheiro, ele está aqui. Ô companheiro, ele está aqui. Aleluia! É diferente quando ele está. É diferente quando ele está. Eu sinto a presença dele. Irmão, eu falo com ele, ele fala comigo. Hoje 5h40 da manhã ele estava dizendo: a gente vai estar junto em Sapucaia. Irmão, eu já estou sentindo o cheiro dele, eu estou sentindo a presença dele. Ele está aqui. Recebe graça. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Sabe por que eu falo dele com tanto entusiasmo? Porque eu sei do que ele fez em mim. Porque antes de eu falar que ele vai fazer em você, tem gente que só dá credibilidade se nós podemos falar a partir do que vivemos. Esse que está diante de você, no ano de 1998, eu tenho 7 minutos e eu vou ocupar o tempo muito bem, fique em paz. Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe, que já descansa no Senhor: o Carlos tem uma doença degenerativa chamada dermatomiosite crônica. Não é língua estranha, segura. Os médicos disseram para o meu pai a característica da enfermidade: ela é degenerativa. Aí os irmãos estudiosos que já estão nesse momento entrando no Google e procurando saber o que é uma doença que inicia no derma, na pele, mas ela é degenerativa, enfraquecedora, atinge junto com a miosite o processo muscular. Ou seja, uma criança normal, 7 anos de idade, que agora está definhando. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Eu dou o nome do hospital: Hospital Policrim, São José dos Campos. Eu dou o nome do médico, a hora que você quiser. Os médicos foram muito claros ao meu pai: 2 crianças tiveram essa enfermidade. A primeira não está entre nós. Eu fui o segundo na minha região a ter essa enfermidade. Eu estava em cima de uma UTI. A minha pele escamava do meu corpo como você troca de roupa. Eu estava em cima de uma cama de hospital. Agora, sempre com esse corpinho modelar, eu já tinha perdido 23 quilos. Eu estava com 17 quilos em cima de uma cama,
já não andava mais, já não falava mais. Aí você vai entender que a voz que tem para hoje é essa aqui. Eles disseram para o meu pai claramente: eu ganho tempo porque eu quero concluir a mensagem. O Carlos tem 3 dias de vida. Como Deus gosta dessas coisas. Eles disseram para o meu pai e para minha mãe. E com a minha mãe foi muito mais incisivo. A mãe sofre mais, prepara o coração dela. Meu pai saiu de São José dos Campos, foi para Campos do Jordão, terça-feira. Uma garoa comum na nossa cidade. Por volta de 9 horas da noite, o nosso culto de ensinamento havia encerrado. Ele conversa com meu tio, com meu primo na porta da igreja e diz assim: vamos orar, porque eles disseram que o Carlos não levanta mais. Meu pai não fez nenhuma oração mística, metafísica, mirabolante. Meu pai simplesmente falou para Deus: se tu tens um plano na vida do meu filho, cumpra os propósitos que o Senhor tem na vida dele. Meu pai foi para casa. O telefone tocou nesse dia, 11 horas da noite, lá em casa. Do outro lado, uma moça dizendo: Senhor Manuel, o Carlos está descansando. Naquele momento a notícia aparentava um cenário de luto, mas ela disse: descansando. O batimento cardíaco dele estava lá embaixo. Agora os espiritual vão vir junto comigo. Mas por volta de 9h30 da noite, aleluia, a gente não sabe o que aconteceu. Dentro da UTI, uma claridade muito grande. Os espirituais sabem do que eu estou falando. Aleluia. Aqui tem crente que acredita no sobrenatural, irmão. Quem não acredita no sobrenatural passa mal nessas horas, dá vontade de tomar água, mas ele está aqui dizendo: Senhor, eu queria crer igual ele. Eu não vou te criticar, mas eu vou dizer para você: até o final você vai acreditar que o sobrenatural de Deus é real na tua vida e na tua casa também. A gente não sabe dizer o que aconteceu. Uma claridade dentro da UTI. O Carlos estava com o batimento lá embaixo. Já está tudo normal. Faz aproximadamente 1h e meia que ele está descansando. Tudo sob controle. Agora quem vai falar não é a enfermeira, não é o médico, é o Carlos, é o sobrevivente. Quando foi 9h30 da noite, ela falando, eu lembro como hoje: uma mão muito grande que não precisa da caneta do médico, não precisa da autorização da enfermeira, tocou no meu peito. Aquela mão tinha uma voz, e aquela voz me disse: Carlos, eu estou te tocando e te curando, porque eu quero que você pregue a minha palavra. Moral da história: foram 4 anos em cima de uma cadeira de roda. Foi 5 anos para voltar a falar. Voz é uma coisa que eu não tenho, eu queria ter a sua, mas ele me deu uma ferramenta e deu para você outra. Mas quer saber? A minha ferramenta, a ferramenta dele, a ferramenta do Lucas, não é para nós, é para a glória do Deus do Rei. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. É para a glória dEle, é para a glória dEle, é para a glória. Recebe graça, recebe graça. Ali está recebendo, aqui está recebendo, ali está recebendo. Recebe graça. Oh glória, oh glória. 21h30.
fica de pé diferente agora. Fica de pé diferente. Oh glória! Oh glória a Deus! Tem uma graça aqui, irmão, é diferente. É diferente, tem um negócio aqui. Ele está dizendo para mim: eu vou tocar vidas aqui agora. Eu vou tocar vidas aqui agora. Recebe, recebe, recebe. Eu não pedi para você receber chave. Eu não pedi para você receber apartamento. Mas eu estou pedindo para você: recebe graça. Porque é de graça que você precisa. A graça te basta. A graça te basta. Ele está gritando e alguém está dizendo: cala a boca. Mas eu gosto que o texto diz assim: e gritando ele, sendo interrompido, foi além. Os pentecostais já entendeu, né? Ir além é dizer para a fronteira do sofrimento: você não me escraviza. Ir além é dizer para a circunstância: eu tenho um Deus que está acima das circunstâncias. Segura aí, irmão, em nome de Jesus, que a voz eu não tenho, mas eu vou encerrar agora. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e diz assim: manda chamar quem está me adorando. Oh glória! E é interessante que Jesus vai dar tudo que será falado, porque a única coisa que Jesus nos dá, entenda isso, é uma palavra. É só disso que nós precisamos. Jesus vai pegar alguém e vai dizer assim: vai lá em quem está me chamando e diga para ele: vir até mim, porque eu estou o chamando. Aí a Bíblia vai dizer que quem vai chamar vai ver o homem como consegue ver a partir do que se é. Homem vê homem. É homem que vê deficiência. Ele vai chegar no cego e vai dizer: cego, ele está chamando. A Bíblia vai dizer que ele tem uma capa. Eu já vi gente falar tanta coisa da capa. É o pecado, é a derrota. Irmão, aquela capa para mim é uma vergonha, porque estar com aquela capa dizia socialmente que ele precisava receber ofertas. Ele era mendigo. Mas quando ele entendeu que Jesus estava chamando ele, acabou a vergonha, acabou o sofrimento. Ele pega a capa e rompe com aquela vida. Jesus está mandando alguém nessa noite romper com aquilo que está te atrapalhando no relacionamento. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus. Eu gosto disso aqui, encerra agora. Jesus olha para o cego e diz assim: homem, que queres que eu te faça? Você entendeu? A multidão vê a deficiência, ele te vê como você verdadeiramente é. Irmão, deficiência é comedor de arroz e feijão que identifica. Agora, quem é maior do que a vida e não precisa da vida, mas atribui a vida para que nele tenhamos vida, ele não vê a deficiência, ele vê aquilo que somos: homem, pó. Aí ele vai dizer para o homem, dizendo: o que queres que eu te faça? Ele vai dizer para Jesus: eu quero ver novamente. Olha o que Jesus vai dizer para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não queria milagre, e Jesus está falando de salvação. Sabe por quê? Para ele o que mais importa é se você é salvo. Porque se você for salvo, tudo que tem no reino vai te acompanhar. Basta você decidir andar com ele. A Bíblia diz que ele, andando, viu pelo caminho. Nessa noite, o que Jesus está dizendo para você é: decida andar comigo. Porque se você andar comigo e na minha presença,
tudo que existe no meu reino irá diante de você. Eu quero fazer uma oração rápida, mas nessa oração, se você ainda crê no que foi pregado, nas orações que já foram feitas, eu quero te convidar nessa noite, com fé, vir diante desse altar. Pode? Não pode? Então amém, fica onde você está, mas fica com fé, fica com oração. E os meus irmãos aqui, o exército de oração, eu gostei deles, porque enquanto a gente está pregando, eles dão glória, irmão. Tem gente que o outro está pregando, ele está dando nota, eles não, eles estão dando glória, estão glorificando. Até porque aqui não é lugar de dar nota para ninguém. Dar nota é o Raul Gil procurando calouros. Aqui Deus está procurando adorador. Aleluia. Eu fui autorizado. Os que recebem a oração da fé ficam onde estão. Mas se entre nós tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, aqui e na transmissão, dê um passo para Jesus. Na sua casa você vai escrever: eu quero. Aqui no templo você vai sair da onde você está, você vai vir diante do altar, e Deus nessa noite está escrevendo, aleluia, Deus está disposto a escrever um novo tempo na sua vida. Tem alguém nessa noite que quer se entregar a Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que não é crente, mas que, eita, glória ao nome de Jesus. Sempre tem, aleluia, sempre tem, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem mais uma pessoa que aceitou a Cristo na live. Oh, glória ao nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa que está dentro desse templo? São duas pessoas na live. Já tem mais uma pessoa. Glória a Deus. Cadê você nessa noite? Jesus está dizendo: eu sou o Pai da misericórdia. Eu sou o Pai da misericórdia. Eu vou fazer assim, irmão. Eu entendo, sou filho de pastor. Eu vou atribuir ao nosso pastor para que ele dê continuidade. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer por essa oportunidade. Deus foi glorificado nessa noite. Antes de eu encerrar, só faça algo juntamente comigo. Levante a sua mão para cima. Se você puder, levanta as duas mãos para cima e diga assim: Jesus. Não, diga, irmão: Jesus, eu quero te agradecer, porque mesmo com as minhas deficiências, o Senhor tem revelado a tua graça em mim e através de mim. Seja tocado por Jesus aonde você está, em nome de Jesus.